Olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Online, realizado pelo Centro Espírita Francisco de Assis. E esse é o último desse ano, né, André? Vamos Ux- caprichar então, hein? Última semana do ano, último Evangelho do Aham. ano, tá? E para a gente finalizar o ano com um astral lá em cima, né, Tem Wellington? que ser, Com muita precisa, esperança, né? nós vamos concluir o nosso título da semana passada, que foi A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Não é isso? Isso aí, certinho. Então, para começar o nosso evangelho, vamos lembrar que você precisa da sua aguinha, deixa ela aí no cantinho para ela ir fluidificando, magnetizando. Nós vamos começar com a leitura da noite, que é a lição 28 do livro Fonte Viva, e o título é Alguma Coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. E assim, queridos amigos, mais uma vez aqui reunidos, agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de, por meio do esclarecimento dessa doutrina consoladora, desenvolvermos a coragem, o ânimo necessário para seguir os nossos caminhos na vida que Deus nos ofertou. E por meio delas, ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e nos tornarmos a cada dia seres humanos melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Então é o item 19, Andréia. Pelo que eu vi aqui, concorda comigo? Vamos seguindo ele, vamos ver se a gente conclui todo ele hoje, Vamos né? fazer a leitura assim, Seguida. direta, né? Isso. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são índice da simpatia anterior que as aproximou.
Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. De fato, de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e o número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e, talvez, sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela, necessariamente, anula a preexistência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem reconhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho,
esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Andréia, é com você. Então, na semana passada, a gente estava conversando sobre o quê? Que para que os laços espirituais se estreitem, é necessário que primeiro exista o quê? Esse estreitamento a partir daqui, da convivência desses espíritos aqui no plano material. Bom, esses espíritos, quando eles começam esse tipo de estreitamento, o primeiro caminho é o quê? É o lar, é a célula familiar. Então, numa célula familiar, como nós dissemos da vez passada, podem vir o quê? Podem vir espíritos amigos, espíritos simpáticos, né? Estranhos, Companheiros né? e também espíritos Ou estranhos antipáticos. ou antipáticos, tá? Bom, como isso acontece? Por que que isso acontece? Bom, numa família vão vir espíritos que sejam muito afinizados a você e também pouco afinizados, antipáticos a você, com o propósito. Aqueles que são pouco afinizados, que nós temos em geral débitos a acertar, diferenças ali a serem Resolvido, né? resolvidas, tá? Com esses espíritos, nós vamos ter ali no convívio bem próximo a oportunidade de resolver essas diferenças. E aí, junto desses outros espíritos que são mais afinizados conosco, nós temos o quê? O amparo, o suporte necessário para nos auxiliar nesse estreitamento desses laços. Exatamente. Então, a gente vai ter no seio de nossa família aqueles espíritos que nós já comentamos a vez passada, né? Uhum. Que parecem estranhos no ninho, que parecem que não são parte de nossa família, que têm gostos assim totalmente opostos, diferentes, costumes totalmente diversos nossos e do resto da família. Que tipo de espíritos são esses? São espíritos que vieram para dentro dessa célula familiar para que nós, junto com eles, possamos estreitar os laços, resolver as diferenças e auxiliá-lo no seu progresso espiritual, assim como ele, embora com todas essas dificuldades, também vai nos auxiliar. Por quê? Porque às vezes a gente tem que desenvolver uma paciência, a gente tem que desenvolver a indulgência, a aceitação pelas diferenças, né? A gente tem que desenvolver também a humildade, A a afetividade, né? afetividade, a amorosidade, que nós ainda não temos isso muito bem desenvolvido Ainda não. numa determinada existência ou outra. Então, esses espíritos, esses irmãozinhos vêm para nos auxiliar nesse contexto. Então, a gente tem dentro de um lar ou próximo ao nosso lar espíritos
que vem com uma bagagem espiritual bem amadurecida, vem com esse lado emocional mais amadurecido que o nosso, e aí então nos dão esse suporte necessário para suportar as nossas provas em relação a esse outro irmãozinho. E aí o que a gente está vendo nesse entrelaçamento? Espíritos ajudando a espíritos. Nós temos, de um lado, um espírito de uma elevação espiritual, Uma condição melhor, uma né? condição espiritual melhor que a nossa, que nos dão o suporte necessário para estreitar esses laços com aquele outro irmãozinho, e em contrapartida, aquele outro irmãozinho, mesmo com todas as dificuldades e senões que a gente acha, né, que ele possui, ele também vai nos auxiliar a desenvolver virtudes que nós ainda não possuímos. Ou não cultivamos, Ou né? não cultivamos, né? Usou a palavra certa, porque as virtudes Elas nós existem. possuímos, elas existem em nosso consciente, na nossa consciência. Mas nem sempre a gente as desenvolve. Por quê? Porque a gente tem a mania de se rebelar com relação às leis divinas. É o egoísmo, né? O São orgulho, né? Questões que a gente sempre coloca aqui, né? exatamente. Então é por isso que dentro da família nós temos esses dois tipos de espíritos. Ele fala uma coisa muito interessante também sobre a diversidade de espíritos que se encontram na Terra e como esses espíritos se ajudam mutuamente. É muito interessante falar isso pelo seguinte: nós habitamos um planeta em que aqui se encontram espíritos, em sua maioria, imperfeitos. E o propósito desses espíritos imperfeitos se encontrarem, em sua maioria, aqui nesse planeta é o quê? É se melhorarem com a ajuda uns dos outros, para que, num momento futuro, nós possamos, então, habitar uma nova categoria de planeta com também espíritos que já tenham se melhorado um pouquinho e então possamos juntos continuar o nosso progresso espiritual. Acontece que, embora aqui seja um planeta onde só encontram-se, na sua maioria, espíritos imperfeitos, nós também temos espíritos que têm uma condição muito melhor do que a nossa. É como, por exemplo, nós observamos a Terra num todo. Existem várias nações. Essas várias nações têm características diferentes, têm hábitos diferentes, culturas diferentes, né? E parecem que nessa diversidade cultural, alguns possuem uma condição intelectual, moral muito mais elevada do que outros. Não é isso que parece? Pois é. Mas é exatamente isso que ocorre também no mundo espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que vai tratar da escala espírita, nós vamos observar que os espíritos, eles possuem categorias específicas, próprias. Categorias essas que se dão decorrente do quê? Do progresso espiritual que cada espírito vai passando, vai experimentando. Significa dizer o seguinte, que dentro da escala dos espíritos imperfeitos, existem várias categorias de espíritos imperfeitos, que pouco a pouco vão se melhorando, vão subindo uma escadinha, vão alcançando mais um patamarzinho, até chegar aonde? Na próxima escala da categoria, que é o quê? Os bons espíritos. E assim por diante. Não é isso, F? É isso aí. A meritocracia espiritual, né? Tem que existir mérito, porque não há possibilidade da gente comprar, né? Não, não, você vai conquistar através do esforço, da abnegação, da renúncia, né? Várias qualidades para que, olha, o Jesus demonstrou isso claramente, né? Que ele ficou sendo aquele que serve, né? Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele quis dar uma demonstração que aquele que serve, né, tem que primeiro aprender a servir para ser servido. Entra a questão da humildade.
Se me permite uma colocaçãozinha, tem tempo ainda? Tem, né? Tem muito tempo. Uma curiosidade. É, algumas pessoas, né, que às vezes não estão bem familiarizadas com a questão da reencarnação, e às vezes elas fazem colocações que podem ter ou não ter a ver. Que às vezes aquele que era, vamos dizer assim, o avô que morreu, ou o pai que morreu, né? E depois na próxima geração nasce aquela criança. No desenvolvimento dela, André, a pessoa fala bem assim, gente, mas ele tem o mesmo gosto, a mesma inclinação do avô, né? Será que não é o vovô que reencarnou? Olha, a gente não pode fazer essa afirmativa, não. Existe a possibilidade de eles terem vivido juntos numa outra existência e uma influenciação de hábitos e costume naquele espírito, que no caso era descendente, mas estava vivendo ali naquela época, né, estava vivendo junto. Então ele traz na próxima encarnação os hábitos que adquiriu daquele espírito. Aí as pessoas falam assim, ó, vê que é fulano, ó, tá vendo? Igualzinho fulano. Tem outra coisa também. E tem outra coisa também interessante, que também falta às vezes o conhecimento e existe até uma certa irresponsabilidade. Olha só, a pessoa está ciente da reencarnação, mas não está consciente dela. E ela fala assim, por exemplo, Andréia, a pessoa está fazendo um monte de bobagem aqui, um monte de erro, está aprontando 1000. Aí ela fala bem assim, né? Por ignorância ou por acomodação? Na próxima encarnação eu corrijo tudo isso. Entendeu? A questão é aqui e agora. Porque se não, a gente não tomar a atitude aqui e agora, nós vamos acumular débitos. E a próxima não vai ter essa moleza que está tendo, não. Porque ele está ciente, pode não estar consciente, mas ele está sabendo que existe a reencarnação. Então ele apronta. Eu já vi várias pessoas falarem isso. E a pessoa está aprontando mesmo, né? Na próxima encarnação eu corrijo tudo isso e tal. A coisa não é assim, não. Né, Andréia? É importante a gente lembrar que no mundo atualmente em que é extremamente competitivo, em que as pessoas estão preocupadas em mais ter do que ser, né? É. As pessoas estão mais acostumadas em ter do que ser. Brigam por isso e morrem por isso, né? Exatamente. Essa oportunidade de vir para se melhorar, para estreitar laços, ela acaba sendo perdida por coisas que não vão fazer a menor diferença na sua condição moral. Nós estamos aqui com um objetivo, é nos tornarmos cada vez melhores. E para que eu faça isso, eu preciso aproveitar as minhas oportunidades de estabelecer as relações com o outro, aprendendo com o outro tudo aquilo que ele tem de bom para me ensinar. E de igual modo também oferecendo a ele essa oportunidade. Ninguém se melhora, ninguém cresce sozinho. É preciso sempre que exista em nossos caminhos outros seres para nos auxiliar nesse progresso. É por isso que Kardec nos trouxe nessa lição esta necessidade, tá? De que os costumes, os hábitos, o caráter, ele se abranda quando os seres se unem para se auxiliar mutuamente. Quando eu tenho ao meu lado um irmão com características tão diferentes da minha, quantas oportunidades eu tenho de aprender com aquele irmão? Quantas oportunidades eu tenho de desenvolver em mim tudo aquilo que aquele irmão está me oferecendo de possibilidade, né? É como o Hélito falou, se eu sou
egoísta, se eu sou muito orgulhosa, se eu sou impaciente, se eu sou aquela pessoa que Rebelde, né? rebelde, que fico melindrada, que fico chateada, sabe? Fico muito nervosa, confusa com qualquer coisa. Aquele irmão está me dando a oportunidade de exercitar as virtudes e abrandar todos esses aspectos viciosos ainda do meu ego. Por quê? Porque com ele eu tenho ali a oportunidade de ser mais paciente, Uhum. mais indulgente, compreendendo que ele é diferente de mim. Se ele é diferente de mim, eu não posso jamais querer Fórmula 1, coisas, né, que ao acontecem vivo, ao vivo, pode-se né? dizer, né? Pode-se dizer quando é gravado assim, né? Também. Então, essas questões que os irmãos nos apresentam com características tão opostas a nós, às nossas, são oportunidades de progresso nosso mesmo. Uhum. Então, é um progresso mútuo, né? Eu posso ensinar a ele aquilo que ele não possui e ele pode me ensinar aquilo que eu também não possuo. Uhum. As virtudes, elas são cultivadas dessa forma. E, de igual modo, os nossos vícios egóicos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, elas também são abrandadas e são, aos poucos, né, dispersadas com esse tipo de interação, Uhum. né, mútua. Ele fala uma coisa muito interessante com relação à unicidade das existências, né? Olha, pela doutrina da unicidade das existências, o que que acontece? Eu vou ter aqui com o Hélito uma única oportunidade de estabelecer um contato, um estreitamento. Se no caminho dessas oportunidades houver de nossa parte um tipo de rompimento, bom, quando a gente então morrer, Desencarnar. cada um vai, né, para um canto e Eu espero ir para o céu, né? Pois é, né? Ótimo. Aí tem aqueles que vão para o céu e E outros os para que o vão para o inferno, inferno, né? né? E aí nessa separação, gente, nessa separação, que oportunidade aqueles que É, foram para o inferno terão de é, manter os laços manter os laços e. Faltou a de palavra, Eugênio. afetividade, Não, não é né? só os laços de afetividade, não. Que oportunidade aqueles que foram para o inferno terão de retornar, Isso. tá? Para então Dá dar prosseguimento. prosseguimento àquelas suas pautas. E o processo evolutivo, né? Cadê a justiça divina aí? Deus não é justo em todas as coisas? Quer ver um exemplo? Posso te interromper Deus um quer o pouquinho? mal? Deus quer o rompimento? Não, Deus quer. Você me cortou, eu acabei perdendo. Não, eu ia dar um exemplo legal, desculpa, viu? É porque essa questão dessa doutrina do céu e do inferno. Imaginemos, a mãe que ama o filho, e ele apronta, mas mãe, o amor é uma coisa indestrutível, de mãe é uma coisa fora do comum. Aí, de repente, ela vai para o céu, e ele vai para o inferno lá. Como é que vai ficar a cabeça dessa mãe, Andréia, sabendo que o filho está lá no inferno sofrendo e ela está no céu, na bem-aventurança? Aí é que é o que você estava falando, a questão da justiça divina. Eu lembrei agora que Eu você deu sabia, um corte mas e eu lembrei. eu lembrei, né? Não Desculpa. é isso, não. É aquela questão, né? Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a morte do quê? Do Do pecado, pecado, né? exato. Poxa, se ele quer a morte do pecado e não do pecador, cadê a justiça divina quando ele separa, tá? Os Amores. bons dos maus e não permite mais que os maus então venham para poder se redimir das suas faltas, Uhum. não é? Nem na justiça nossa que não é assim.
A gente tem né? essa oportunidade, ainda que precariamente a gente tem essa É, oportunidade, né? Então, a reencarnação, ela nos possibilita essa oportunidade de entendimento. Não, você errou sim, tá? Você errou, mas você não está perdido. Eu errei sim, mas eu não estou perdida. Eu uhum, tenho oportunidades de me redimir. Eu tenho oportunidades de é, promover um novo caminho, sabe? Nesse contexto, reparar as minhas faltas. Mas para isso eu preciso o quê? Da oportunidade. Dentro da oportunidade eu preciso me arrepender uhum. sinceramente, né? Reconhecendo a minha falta. Depois que eu me arrepender sinceramente, então eu posso o quê? Tá? Reparar. Reparar também com sinceridade aquela falta que eu cometi. Eu posso falar um pouquinho? Claro. Hoje é a vez dela, né? Porque na minha vez ela também falou pra caramba. Mas não é vingança, não. É no lado positivo da coisa, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, mas isso é muito difícil. Eu não sou santo. Olha, gente, não é questão de pedir que alguém seja santo, não é isso, não. O que que Kardec, aliás, os espíritos responderam a Kardec? Que a gente deve domar, frear as nossas más inclinações, que realmente ninguém é santo. Mas a gente tem essa possibilidade de evitar as nossas más inclinações. Nós podemos fazer isso. Podemos. E também tem uma outra questão que eu fico, assim, às vezes eu acho graça, né? E quando a pessoa está fazendo, dando exemplo, né, que de repente fulano fez aquilo, isso e aquilo, e a gente entra com argumento que a gente deve agir no bem, né? Fazer algo de bom, o que que acontece? A pessoa, e a gente fala assim, não, mas Jesus, ele demonstra o exemplo. Aí a pessoa fala bem assim, mas eu não sou Jesus. Olha, ele é nosso guia e modelo. Gozado que a gente só costuma se igualar a Jesus quando a gente fala assim: ah, Jesus não agradou a todos, como é que eu vou agradar? Então aí a pessoa, nesse aspecto, ela quer se igualar a Jesus. Mas quando se trata dessa questão de agir, procurar agir como ele, elas dizem assim: ah, mas eu não sou Jesus. Não, não é por aí. Certo. Ele é nosso guia e modelo. A pessoa entra numa justificativa, num subterfúgio, para continuar no mesmo nível que está. É a chamada acomodação, né, André? É isso aí. O tempo está passando, você me chamou a atenção, né? Então, para resumir e fechar, porque nós estamos até esgotando um pouquinho o tempo já passamos dele. Então, o que, que a gente tem nessa lição que vamos finalizar hoje? Nós temos o quê? Que na pluralidade das existências existem o quê? Existe a oportunidade de progressão gradativa de espíritos cuja a individualidade é algo próprio deles e mutuamente eles têm a oportunidade, então, através da reencarnação, de estreitar os laços com outros Uhum. espíritos e ambos se ajudarem, progredirem mutuamente. Na questão da unicidade, né, Das das existências. existências, o que, que acontece? Acontece uma ruptura desses laços que, em razão de qualquer processo que tenha se dado entre eles, num determinado momento de suas existências, eles não terão aí a oportunidade de continuar o estreitamento desses laços e se redimir de suas faltas, Uhum. né? Outra questão interessante que muita gente se preocupa é o seguinte: mas caramba, se no processo reencarnatório eu vou ter várias famílias, então eu vou ter vários pais, várias mães, vários filhos, várias esposas. Como é que vai ser quando eu vou retornar? Minha cabeça vai ficar maluca. Eu vou encontrar lá o Elzinho, o outro marido da Aquele encarnação, que já aquele que já faleceu, né? faleceu e assim por diante. Uhum. Gente, os laços que que se perpetuam são aqueles laços que nós estreitamos aqui, Os os afetivos. afetivos, tá? E esses laços afetivos, é claro que eles vão se perpetuar lá no plano espiritual, mas acontece que
esse entrelaçamento, essa união desses laços, ela não tem um fundo material, carnal, que é esse que a gente tem aqui. Na verdade, é uma forma de aprendizado constante. Pensem que a cada existência nós estamos o quê? Passando por Aham. por provas numa universidade. Experiências, né? São experiências, entendeu? Então, a cada matéria que eu vou eliminando Uhum. aqui, eu elimino do lado de lá. E as minhas relações que eu passo a construir e que se tornam bem estreitadas, bem fortalecidas aqui, lá elas também assim se mantêm, mas não da forma física como nós conhecemos aqui. É outro É nível. outro nível de relação, ok? Então não se preocupe, sabe? Como é que eu vou amar mais um filho do que a outro? Como é que eu vou Uhum. amar o marido número um da mesma forma que eu vou amar o marido número dois? E se eu encontrar todos os maridos lá em cima, ou todas as esposas lá em cima, lá em cima que eu falo É, assim, né? Vamos corrigir, né? No plano espiritual, espiritual, na né? outra dimensão, né? Uhum. Como é que eu vou amar? Vocês vão amar da mesma forma. O aprendizado, o que move o Ex universo é o amor de ex Deus. exatamente, não Né? vai ter essa questão física, Aham. mas é uma questão muito mais Aí a gente já não está elevada. mais naquele processo de posse, de egoísmo. Minha mulher, meu. Não, ali o amor ele é de uma forma transcendental, né, Andréia? É isso aí, tá? Eu espero que a gente tenha utilizado uma linguagem bem simples para que vocês É. possam entender isso. E se vocês quiserem completar o estudo, vão lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição 18, que trata da reencarnação, fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os rompe. Vai lá no item 18 e vai até o Até o número item 23, 23, tá? ok? E se quiserem também mergulhar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, Livro dos Espíritos, a escala espírita está a partir da questão 100. Vai lá dar uma olhadinha que Hum. vocês vão gostar, tá bom? E aí aconselhamos a você, se você faz parte de uma casa espírita, ou se você está entrando numa casa espírita agora, se tiver a oportunidade, existem vários grupos de estudos, inclusive online, né? Nossa casa Exato. também vai começar até um grupo de estudos a Na partir segunda quinzena de janeiro. segunda quinzena de janeiro. Então, se você quiser participar, é só você entrar em contato conosco na bio do Instagram, ou Uhum. então através do A gente Facebook, passa o link, mensagem, né? né? Ou no próprio canal, entendeu? Que nós então entramos em contato E vai com ser no vocês. horário bom, às 20 horas, hein? Chega do serviço, toma um banhozinho, janta e tal, Isso né? aí, todos são convidados, ok? Uhum. Vamos encerrar. Nós desejamos, antes de encerrar, tá? Que essa última semana seja uma semana serena, Uhum. tranquila para todos vocês. É a última Ah, semana do ano. Andréia, vamos dar um abraço como a gente estivesse abraçando todo mundo. Abraço final do ano. Abraço do ano, tá? Para todos vocês. Né? Um feliz ano novo, muita paz, muita esperança, porque é disso que a gente precisa após ter passado um ano de É, 2020 tão pesado. desafiador, tá bom? Vamos encerrar, Wellington? Vamos. Mestre Jesus, nós agradecemos essa sublime oportunidade de compartilhar tantas coisas boas com os teus ensinamentos, não só para nós, mas para todos aqueles que estão conosco, que tenham laços afetivos ou não. Sabemos que o Pai nos coloca sempre que o amor ele é indestrutível e ele deve ser cultivado. Vamos também manter na lembrança as nossas preces, orações para aqueles que desencarnaram com Covid e que a gente possa, no ano que vem, cheio de esperança, que muitas das coisas possam ser eliminadas, coisas ruins, não só do nosso país, do nosso planeta, para que os bons espíritos possam trabalhar numa condição melhor para sublimar esse planeta. Pedimos ao Pai muita luz para todos aqueles que nos acompanham, para os parentes, enfim,
toda essa gama de espíritos encarnados e desencarnados também, que sejam iluminados sempre pelo nosso Mestre Maior, nosso Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Obrigada, gente. Na paz. Fiquem com Deus e em paz. Até a próxima. Com fé em Deus. Tchau.